Boa noite, sejam bem-vindos. Microfone aberto, tá me vendo, ouvindo, tudo ok? Boa noite, boa noite. E aí, não consigo terminar meu livro. História aparece, as ideias estão aqui e nada, não consegue terminar o livro? Vamos falar a respeito de cada um dos detalhes hoje. Tem uma história boa? Tá com essa história desde quando? Quanto tempo? Oi, Eliza, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos falar a respeito de alguns detalhes sobre você não terminar a sua história e como você faz para terminar. O que está acontecendo hoje e como você faz para desenrolar e concluir essa história. Afinal de contas, estamos num momento excelente para publicar as histórias, né? O digital deu um salto, nós temos leitores e isso tem funcionado muito bem. Então esse é o momento. Vamos começar a falar? Começar a live oficialmente? Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar a respeito, eu vou falar a respeito sobre a transpiração do autor e a inspiração do autor, como que isso funciona e qual é o impacto que isso tem na construção da sua história e, consequentemente, na conclusão do seu livro. Livro enrolado, livro parado, livro que não sabe para onde vai, várias indecisões, pode estar aí uma das questões. Outra definição é minha história é boa. Essa insegurança sobre a história, entender se realmente está funcionando, se está ali conectado ao gênero, ao público, será que está no lugar certo, momento certo, funcionando da forma certa? Então, a sua história é boa, a gente vai falar a respeito disso, de como você identificar e aquilo que você precisa para resolver essa questão. Usando a sinopse aberta ao seu favor. A gente fala muito sobre a sinopse aberta, principalmente quando a gente tem uma conexão da sinopse aberta para a sinopse do editor. A sinopse aberta não é a sinopse comercial, é diferente da sinopse comercial. É uma sinopse um pouco mais detalhada. E como que você utiliza esse trabalho, essa sinopse a seu favor? Já que você está com o livro meio engasgado, parado, não sabe se ele está funcionando, agora é o momento de reavaliar todos esses detalhes. Os conflitos. Eu acho que esse é o principal ponto. Os conflitos funcionam na sua história? Será que não é isso que está enroscando essa ideia, fazendo parar, não conseguir terminar de construir para poder publicar a história? Será que esses conflitos estão funcionando? Eu posso dizer que esse é o último tópico que eu vou buscar para a gente falar hoje. E esse é um dos mais importantes, porque uma história sem conflito, ela não tem uma sequência de acontecimentos. Está muito conectado com a ação, com o personagem, com o desenrolar. Então esse é o ponto mais importante e eu vou comentar no final. Oi, Kai, Isa, Ney, Lívia. Boa noite, meus queridos. Todos bem? Ninguém colocou nada, tô imaginando que estão me vendo e ouvindo perfeitamente. Então, bora lá continuar. Todas as lives são feitas com informações, com base em dúvidas dos alunos, que são deixadas aqui, enviadas pelo direct e lá no Instagram. Aproveita que você já está aqui, se não é inscrito, inscreva-se, deixe o like, acompanhe as outras aulas, porque cada uma das dúvidas que eu acompanho em live são dúvidas de alunos, aqueles que estão trabalhando nas suas histórias, então um momento de impacto ali onde não conseguiu seguir e eu trago para cá para a gente resolver. Caso tenham outras dúvidas, coloquem aqui, por favor, que a gente já pode falar a respeito. E se você tem dúvidas em relação à escrita e ao trabalho que você está desenvolvendo, eu posso dizer que tem aula aqui à torta e à direita. Aula de gênero, lives com especialistas, a newsletter, para que você possa receber atualização sobre o mercado, material voltado à escrita consciente, que é aquilo que você realmente sabe o que está fazendo na sua história, de maneira a impulsionar não só a história, mas o projeto como um todo. Aulas voltadas à escrita criativa, aulas sobre gêneros, cada um dos gêneros, tanto com especialista como os meus alunos que viveram isso, né? Tiveram ali suas dúvidas, suas complicações e a gente conseguiu desenrolar e muitos deles foram premiados. Então,
aulas voltadas a personagem, dúvidas diretas e pontuais que são respondidas aqui através do canal, e aulas de maneira geral sobre a escrita criativa e o desenvolvimento de história. Vamos lá, começando agora. Não consigo terminar meu livro. O que eu faço? Jogo tudo fora, Meg? Ai, quantas vezes arrastei o mouse ali em cima daquela caixinha com o nome da história e quase, hein? Foi bem pertinho ali de ir para a lixeira. Será que essa é a solução? Não consigo terminar, não avanço, não sei para onde eu vou. E para quem escreve, literalmente escreve em cadernos, em agenda, vai anotando. Tem gente que anota no celular as ideias e vai construindo ali alguma coisa antes de passar para o computador ou para o notebook. É muito mais fácil, né? Se desfazer de tudo isso. Essa é uma regra que contradiz muitos profissionais da área sobre jogar fora o material que você está trabalhando e que não está funcionando de jeito nenhum. O que acontece é que quanto mais a gente trabalha dentro da história, no livro inteiro, mais complicado fica para resolver os problemas. Mas sempre que eu começo a trabalhar com um novo autor, eu peço para não jogar nada fora naquele momento, para a gente poder fazer uma avaliação com muitas das informações que eu vou falar aqui ao longo da live, para ver o que tem na história que a gente ainda consegue usar e aquilo que a gente vai precisar melhorar e potencializar trabalhando de uma maneira diferente. Então, de cara, se a história não está funcionando, não joga fora. Deixa aquele arquivo salvo e guardado em um outro lugar e trabalha no material novo para que você possa perceber, mas tem alguma coisa ali. Resgata e traz para o que você está fazendo nesse momento com as atualizações necessárias que a gente vai comentar aqui hoje, ok? Vamos lá. 99% de transpiração, faltou porcento aí. E 1% de inspiração. Quem já viveu isso? Quem já falou a respeito disso? Quem teve a sensação de que a primeira descoberta, nossa, tenho facilidade em escrever, é legal isso, gente, eu consigo criar personagem, tô até pensando em escrever ali um romance, um livro, e é legal, tá fluindo tudo, é muito, muito bom, sabe? Eu tenho uma ideia e tô conseguindo tocar, tá muito legal isso daí. Tenho orgulho de falar, de pensar, de viver esse momento da inspiração e da vontade de escrever e começa a ter a percepção de que tem habilidade em colocar uma palavra após a outra, fazer uma construção inicial do que seria uma história. Esse é o momento da inspiração. E todo autor precisa ter inspiração, a gente não joga fora essa inspiração, afinal de contas as ideias aparecem nas inspirações, mas a gente enquanto está escrevendo não vive só de inspiração. A grande verdade é que você vive muito mais de transpiração do que de inspiração. Lembra quando você tem que conciliar a agenda para tentar escrever? Quando você está rachando a cabeça para amarrar a história, porque ela precisa ali ter uma construção que faça sentido para o leitor, então você tem que amarrar alguns pontos e você fica pensando como que vai fazer isso e até onde você vai com a história. Quando a gente se entende como escritor, autor, é um momento de deslumbramento mesmo e a inspiração funciona muito bem. Quando a gente decide trabalhar de uma maneira mais profissional, você não vai entregar simplesmente as informações, você vai tentar montar um quebra-cabeça para você desmontar completamente e entregar na mão do leitor para que ele possa, ao longo das páginas, ir montando esse quebra-cabeça. Porque se for fácil demais, aquela coisa que todo mundo já está acostumado a ver, não vai ter a empatia entre você e os seus leitores. Ele já vai imaginar o que vai acontecer. E quando ele começa a constatar que realmente aquilo que ele pensou, que ele imaginou, foi o que você colocou na história, ele fala, não podia ser mais interessante, não podia ser diferente. E é exatamente atrás disso que o leitor está, do diferente dentro daquele gênero que você escolheu para escrever. Nossa, Meg, mas isso é tão frio. Isso daí não tem aquela coisa assim, né, do autor, aquela conexão, sabe, do dom, aquela coisa que brilha.
Se a gente tem que ficar pensando no diferente, a minha história é legal, ela é legal. Eu não duvido que a história é legal. Mas da mesma forma que você está escrevendo dentro de um gênero uma história sobre um tema, pode ser que outros autores, pode ser não, a certeza é que vários outros autores também estão escrevendo sobre esse mesmo tema dentro do mesmo gênero que você está trabalhando. Por exemplo, eu vou resgatar aqui a Kai. A Kai escreve também sobre vampiros. E maravilhosamente bem. Você acha que é só ela que está escrevendo sobre vampiros? Não, vários autores nacionais trabalham com vampiros. Vou buscar aqui a Isa. A Dama da Noite é o que, Isa? Tá ali, dentro do mesmo universo. São histórias distintas, completamente. Elas vão para lugares diferentes, extremamente interessantes, porque buscam o diferencial. E dessa forma a gente começa a entender que vários outros autores estão trabalhando o mesmo gênero, mesmo tema, às vezes até a mesma linha de raciocínio que você está trabalhando. Então você tem que parar e pensar em vários detalhes para criar diferenciais que vão ali cativar, que vão buscar gerar empatia direta com o seu leitor. Ele vai passar por algum trecho e vai falar, isso aqui eu não vi ainda, hein? Estamos aqui falando sobre vampiro, mas vampiro desse jeito ou com esse acontecimento é bom isso, hein? Não vi ainda. Então isso acaba gerando empatia e gera o interesse, né? De continuar a leitura, concluir, enfim. E a transpiração vai além disso. Quando você começa a pensar em personagem, e hoje a quantidade de informação ela tá bem legal, aqui mesmo no canal eu te passei vários pontos onde você pode aprender sobre escrita consciente, escrita criativa, sobre gênero, ter opiniões de outros profissionais da área, poder ter aulas diretas, tirar dúvida, aulas voltadas à narratologia, que são entregues para que você possa escrever melhor a sua história, isso tudo de maneira gratuita. As lives, que são os aulões, né? As aulas gigantes aqui, mais de 1 hora, a grande maioria, falando a respeito de um único tema. Então, quando você começa a entender como escrever uma história, você já começa na transpiração. Você deixa só a inspiração, vou seguir aqui o meu instinto, vou criar um personagem só desse jeito, não vou abrir camadas, vou trabalhar esse personagem assim, e tá ok. Não, você vai parar, pensar, refletir, vai entender, vai assistir aulas, vai conversar com outras pessoas, vai ler outros livros que estão relacionados, vai buscar diferenciais para você poder fazer a construção, a sua construção de personagem, porque aquele personagem, por mais que a gente tenha vários vampiros por aí, aquele personagem é seu. Então é a sua transpiração que está ali, todo o seu diferencial. E para a gente atingir esse nível, tem que quebrar a cabeça. Tem que pensar detalhe por detalhe em relação ao personagem, em relação à construção da história, para você ter um grande diferencial que vai impactar o leitor. Então essa transpiração e essa inspiração andam lado a lado, mas em proporções diferentes, porque você está entrando no mercado onde tem outros autores que também estão aqui para conquistar leitores e conseguir seguir com as suas histórias, ok? A Kai comentou o seguinte: quando o escritor encontra seu traço único, pode escrever todas as histórias do mundo que elas serão sempre únicas. Essa é uma grande verdade. Uma pessoa me disse uma vez o seguinte: quando você está escrevendo, quando você está desenvolvendo uma cena onde você precisa que o personagem vá e consiga um copo com água, cada personagem, cada construção que você fizer vai ser de uma forma, conectando outras informações da história, como por exemplo, a ideia principal é que o personagem vá até algum lugar e consiga o copo com água. Se o personagem for alguém irritado, vai acontecer de uma forma. Se o personagem for alguém tímido, vai acontecer de outra forma. Se tiver uma conexão com aquele copo com água em relação ao conflito que você vai desenvolver na história. Então, tudo que você está construindo está conectado. E é daí que vem a transpiração. Não é só uma palavra depois da outra. Você faz uma conexão, você monta um quebra-cabeça, separa as peças, entrega algumas ali para o seu leitor, à medida que ele vai lendo, vai entregando as demais para ele conseguir montar tudo de novo. Então, se você não tiver essa
não habilidade, isso já vem no contexto de ser escritor, de ser autor, mas se você não tiver essa paciência, essa dedicação, essa vontade de desenvolver esse lado, que é um pouquinho mais complicado, mais delicioso, a coisa começa a complicar. E aqui é justamente isso, eu não consigo terminar o meu livro, talvez um dos motivos seja esse. Você está envolvido completamente na inspiração e um pouco menos na transpiração, quando na verdade tinha que ter aí todo um envolvimento em relação à história. Exatamente, aquele personagem é seu. Quando eu digo transpiração e inspiração, eu já fui falando, tem tanta coisa quando o autor não consegue concluir o livro. Muitas vezes a gente pensa o seguinte: não estou conseguindo andar com a história, não finalizo esse livro, sabe? Tem duas grandes coisas que, no geral, a gente ouve quando isso acontece. Um é bloqueio criativo e o outro é essa quantidade de outras ideias que o autor costuma ter quando ele começa a desenvolver histórias. Ok, isso é possível também, mas a gente não pode jogar tudo. A história não termina e a gente não pode jogar tudo em cima dessas duas informações. Ou é porque tá com bloqueio criativo, ou é porque tem muitas ideias e não consegue filtrar para conseguir trabalhar. Tem outras coisas que acontecem, e a finalidade da live é a gente poder ir ticando ali qual é o meu caso. Ah, não, isso daqui não acontece comigo, mas isso aqui, ó, vale eu olhar de novo, porque talvez seja o motivo. Ah, esse daqui eu acho que tá ok também, mas esse outro aqui, para ser bem sincera, nunca tinha nem pensado. Então é por isso que a gente está aqui, para identificar alguns pontos que pode ser o seu caso. Por que você não terminou o livro ainda? Aquela história não vai se escrever sozinha. É difícil ouvir isso, mas é verdade. Muitos autores tiveram a facilidade, apesar de ser por um motivo não louvável, que foi o caso da pandemia, mas puderam escrever porque ganharam tempo por estar em casa em home office. Administraram a vida de um jeito diferente, enfim. O tempo que perdia no trânsito acabou sendo ganho e ele conseguiu escrever, então as coisas acabaram seguindo ali com uma habilidade, facilidade muito maior. E essa é a grande verdade. Você não consegue terminar a história porque... será que você está escrevendo mesmo? Ou será que está só na... eu tô com a história ali, mas eu preciso retomar. Se eu não me engano, tem uma das lives, foi o ano passado, não foi esse ano, que a Isa estava participando, que ela comentou muito trabalho, muita coisa acontecendo, e ela comentou meio por cima. Eu tenho que retomar a minha história para fechar aqui, porque cheio de trabalho, muita coisa acontecendo e não deu para eu concluir. Então você tem que olhar para a história e perceber se você está só falando ou se você realmente está empenhado em trabalhar na história. E não é para deixar a loucura, né? A vida ali, ela vai acontecer da mesma forma. Se você não pode escrever todos os dias, porque tem autores que escrevem todos os dias, é a realidade dele. Tem autor que escreve uma vez na semana. Tem autor que tá lá rezando pro final de semana sobrar um tempinho para poder voltar para a história e poder concluir. Tem autor que escreve só de madrugada, tem autor que tá fazendo anotação em tudo quanto é lugar, ou no celular, ou fica mandando mensagem para si mesmo, né? Para poder agilizar esse processo. Em algum momento ele vai reunir todas as informações e trabalhar. Então, todo o tempinho que ele tem, ele tá lá mandando mensagem ou escrevendo mais alguma coisa. Então você realmente está escrevendo, porque a história não vai se escrever sozinho. E eu volto a dizer, dentro da sua realidade, daquilo que você tem como expectativa, criando um prazo, um tempo, quando vai ser publicado, quando você quer mais um capítulo pronto. Se eu terminar o capítulo, se eu fizer um capítulo por mês, se eu fizer 2 capítulos ao longo do mês, você vai ter lá no final do ano, dentro de um romance, 24 capítulos já é suficiente para você? Não, 24 capítulos, não, meu livro vai ter mais ou menos 40. Então, de cara, fica evidente que você tem que escrever ao menos mais que 2 capítulos ao mês. 3 e pouquinho por mês. Para chegar em dezembro você tá com uns 40 capítulos
finalizados, é a sua realidade, mas que isso aconteça. Outros autores, aproveitar o gancho da Josi aqui. "15 anos para desenrolar uma história". Gente, eu preciso falar, Josi, ninguém mandou você vir aqui hoje. 15 anos para desenrolar uma história. Terminou uma trilogia. Tive a satisfação de participar desse processo. Concluímos a trilogia. Josi, parabéns, terminou a trilogia. Encerrou, livro andou, o livro foi publicado, fez divulgação, participou de leitura coletiva. Todo o processo foi feito, os outros livros já estavam finalizados, ok. Resenhas, tudo aconteceu. Vou trabalhar na próxima história. Sem brincadeira, eu recebi um monte de áudio da Josi, cada um era um livro novo. Vou escrever esse. Nas minhas contas tem pelo menos 4 ou 5. E um deles, ela escreveu mais ou menos em 3 meses. Do começo ao fim. Então, você está escrevendo, você está envolvido com a história, você está visualizando o prazo, às vezes você está tempo demais, aquela história não sai, não anda. Vai acontecer exatamente isso. Em algum momento você vai dar o start naquela história e todas as outras que estavam aqui vão fazer assim, cair tudo de uma vez. Então isso é importante. Entenda o que você está fazendo antes de ficar com essa sensação de que eu nunca termino o livro. Vai ver a história não é boa, vai ver eu tô com bloqueio criativo, vai ver eu só tenho outras ideias, enfim. É um ponto que você tem que ticar para ter certeza se está funcionando para você ou se não. Escrever sem direção. Escrever sem direção é completamente voltado à inspiração. Tive uma ideia. Meg, eu tive uma ideia que se eu te contar, você vai chorar junto comigo porque é louca. É uma coisa assim muito boa. Mas você só teve a ideia. Quando a gente tem a ideia, 300 páginas não surgem do nada. 220, 250 páginas não surge do nada. Então você começa a escrever naquela empolgação que teve a ideia e tá ali. Eu já sei que vai acontecer lá no capítulo 5, 7. E tô escrevendo, tô colocando as ideias, porque, sabe, tá vindo, eu tenho que aproveitar. Por inspiração, tá funcionando e de repente acabou. Você teve a ideia, alguns argumentos para colocar na história e fim. Não tem mais nada. Aí fica com essa sensação de que não consigo terminar meu livro nunca. Não consigo, não sai, não sei. Não avanço. Então, quando você escreve sem direção, sem pensar personagem, sem pensar unidade temática, sem pensar premissa, sem pensar nada a respeito, você só lança informações que muitas vezes não vão levar a lugar nenhum. Não é que a ideia não é boa, mas ela não foi trabalhada, não foi elaborada, não foi planejada. Você foi direto para a parte mais emocionante para o autor, que é escrever com o objetivo de chegar lá no final, no último ponto final e escrever fim, mesmo sabendo que depois vai ter que tirar, porque não vai fim, livro nenhum tem fim escrito, pelo menos eu ainda não peguei nenhum fim lá no final, mas é aquela satisfação. E isso acaba não funcionando para muitos autores. Existe autor que consegue sentar só com a ideia e desenrolar uma história inteira? Existe, eu conheço vários. Eu vou citar um aqui, o João Peçanha. Ele é ótimo em fazer isso. Ele me manda, o João é meu aluno, e nós trocamos muitas informações, não só a respeito das histórias dele, mas ele escreveu uma história com a Paula e escreveu outras histórias aí, enfim. Ele me manda um áudio, tive uma ideia, áudio 1. Áudio 2, a história vai ser assim. Áudio 3, a escaleta é essa. Áudio 4, o diferencial do personagem é esse. Eu pensei em mais não sei o que. Quer dizer, ele me manda alguns áudios e a história tá pronta. Eu preciso, no máximo, ajustar uma coisinha aqui, outra ali. Foi um start, falar, mas isso? Mas e aquilo? Mas e aquilo lá? Porque ele tem muita facilidade em desenvolver as histórias, mas é quem? Uma pessoa que já escreveu várias histórias. E quando a gente faz o caminho várias vezes,
fica muito mais fácil de você seguir com a história a partir da ideia simplesmente e ela funcionar. E se você analisar bem, não significa que não teve planejamento. Se o áudio 1 foi eu tive uma ideia, o áudio 2 serão esses personagens, áudio 3 a escaleta é essa, você tá vendo que tem um planejamento ali de informações que ele tá seguindo. Só acontece com uma agilidade muito maior do que outros autores, mas acontece. E, enfim, escrever sem direção vai te levar até um ponto. A partir dali você vai ficar enroscado, tentando desenrolar, tentando adivinhar o que vem depois, e muitas vezes não funciona. 99% das vezes não funciona e gera uma frustração no autor que não consegue terminar nunca aquela história. Vou colocar o comentário da Kai aqui para acrescentar. Ah, desculpa, a Alexandra ela fez uma pergunta aqui, antes da Kai, ok? O que fazer quando você não consegue escrever? Coloca um pouco mais específico, se você não consegue escrever por conta do tempo, se você não consegue escrever porque a história está muito confusa, por que você não consegue escrever, só me dá uma linha de raciocínio para eu poder seguir. Se você não consegue escrever por conta do tempo, é administrar. E é como eu falei, talvez você precise escrever uma vez na semana depois de fazer todo o planejamento. A gente está vivendo isso, estamos vivendo isso, e eu falo estamos porque eu estou acompanhando a história que a Raquel está desenvolvendo. Eu acho que ontem, em meio aos áudios que eu te mandei, eu falei algo similar, não foi, Raquel? Escrever a história é mais fácil. A hora que você pegar essa história para escrever, ela tá completamente desenrolada. O processo que a gente está fazendo, o planejamento e desenvolvimento da história, que é toda essa grandiosidade. Sentar, vai ser assim, ó, muito rápido, porque você já sabe de tudo. Então só sinaliza aqui para mim para eu complementar, ok? A Kai fez um outro comentário. Eu não consigo finalizar porque eu fico voltando infinitamente durante a edição, pensando, repensando, melhorando. Eu vou chegar nesse ponto aí também, Kai. A Isa, por conta do tempo, foi o que eu comentei. Cheio de trabalho, difícil voltar para sua própria história. A Raquel, quem diga, né, Raquel? Passou lá o final de ano mandando mensagem pra mim. Eu vou voltar pra história, tá? Não desiste que eu vou voltar pra história, mas tem muito trabalho, eu não consigo tempo nem pra ficar com a família e tal. E é compreensível, você tem que entender dentro da sua realidade. Seria muito bonito e seria maravilhoso, sabe? Se só o meu desejo se transformasse em realidade, fazendo uma brincadeira aí com a história que a Raquel tá desenvolvendo. Só isso já seria fantástico. Quero que todos os autores tivessem tempo para poder realmente trabalhar em suas histórias. Mas a realidade de cada um é diferente. E você tem que adaptar dentro da sua realidade essa possibilidade de escrita. E daí que o livro vai demorar 2 anos para ficar pronto? E daí ele vai ficar pronto. Essa é a questão. Nossa, que ótimo que o livro da Josi ficou pronto em 3 meses, mas a trilogia dela demorou 15 anos e vários processos para ajustar a história, para mudar de configuração. Era mangá, né, Josi? Foi passando aí de uma coisa para outra, mas a essência estava lá. E 15 anos depois, a trilogia estava pronta. Pronta e premiada. Então, não interessa o tempo que você vai demorar, contanto que você tenha objetivo. Conforme a vida vai passando, você vai administrando um pouco mais isso para que você consiga terminar antes. E seria incrível, volto a afirmar, se eu pudesse desejar que todo mundo tivesse tempo para escrever e isso se tornasse realidade. Mas é dentro da sua realidade para funcionar direitinho. Último tópico aqui. De cara, o autor teve uma ideia, descobriu que dá para fazer uma saga. Eu ia colocar trilogia aqui, mas tem autor que vai além. Ele tem vários livros em mente, daquela ideia dá para abrir mais e tá indo embora. E, nossa, eu acho que dá para escrever 5 livros assim, folgado, porque dá para seguir com essa história longe e vai ser legal. Só que se você pergunta pro autor qual é a storyline da sua história, storyline qual ele não sabe, nem do primeiro livro, quem dera da saga.
Qual é a premissa que ele vai trabalhar? Sei não, Meg. Aliás, não sei nem o que é premissa. Conta aí pra mim o que é premissa, porque não sei. Talvez eu já tenha até feito, mas não tô sabendo. Ele tá escrevendo para um público, mas ele pensa que está escrevendo para aquele público, mas na verdade não é exatamente o que ele escreve, não é para aquele público que ele acha que deveria ser, mas ele não pesquisou a respeito, ele não se atentou em relação a isso. Ele imaginou, porque no fim das contas, quando ele tinha aquela idade, as suas preocupações e as suas vontades tinham muito a ver com o que ele faz hoje na história. Então, ok. Quando na verdade precisa, antes de escrever, ajustar o público para quem você quer escrever, qual é a realidade desse público no momento, nesse momento. O que você está escrevendo está conversando para gerar empatia? Mas não, tudo bem, não fez isso. Decidiu que vai escrever um gênero, mas tem inclinação para outro gênero e a história começa num ponto e termina num gênero completamente diferente. Ele avança sem saber para onde, fica puxando. Ai, eu queria escrever, mas não é bem romântico, mas e fica puxando ali uns beats românticos para fazer que tá funcionando, quando na verdade não teve essa definição do que ele ia continuar com o gênero e tá seguindo. Então, antes de você de cara decidir que você quer escrever uma trilogia, uma duologia, ou que você quer escrever uma saga, pega uma ideia que é possível escrever num livro único. Ah, Meg, a autora iniciante não pode escrever trilogia agora, duologia. Tem tudo começar com um livro só. Agora é moda isso, todo mundo começando com um livro só. E vambora nisso. Você pode escrever trilogia, você pode escrever uma saga, você pode escrever, se você buscar aqui o universo onde acontece o livro da Josi, a gente tem uma quantidade de personagens incrível, e dentro desse universo a gente vai com a história abrindo novas histórias. Você tem núcleos diferentes que ela vai trabalhar dentro dessa história. E ela começou através de uma trilogia. Ela teve aí um tempo para amadurecer o que era a trilogia até ela funcionar de verdade no mercado literário. Então não é que não pode fazer isso, mas a gente está falando de pessoas ou de autores que têm essa dificuldade, que não consegue terminar o seu livro, que está aí com o material enroscado, não sabe o que está acontecendo. Talvez essa seja uma das questões. Olha para sua história. Meg, mas é tão legal essa história, dava para continuar, eu queria colocar o gancho lá. Escreve a história como se ela fosse única, e se ela realmente funcionar, você consegue colocar um gancho para a continuação. E tem mais, ninguém nunca disse que você não poderia dar uma continuidade, uma sequência para uma história sem ter ali realmente falado a respeito. Se a história funcionou demais, ela vai ser pedida uma continuação. Aconteceu, eu tenho falado isso nas lives com muita constância. A Lia recebeu o pedido para a continuação da história dela. Ela não tinha de maneira nenhuma pensado em fazer continuação. Inclusive, foi pedido pelos leitores a continuação do livro para 2 e para 3. Ela não pensou em trilogia, ela escreveu um livro único, porque no geral os livros da Lia são únicos. E ela escreveu o 2 e o 3 por conta dos leitores. Então não é que não existe a possibilidade, existe, mas deixa a história funcionar. Olha para o seu livro e vê se ele funciona como livro único e, sabe, toda a sua energia no livro único, ok? Tem storyline, tem a premissa, tem ajuste de público, de gênero. Ah, Meg, mas agora você está falando, eu nem sei. Sabe essa coisa da premissa? Eu não sei direito o que é, enfim. Não tem problema. Se inscreve aqui no canal, tem live que fala só a respeito de escaleta e premissa, tem live que está falando sobre público e gênero. Pode buscar informações aqui dentro do canal que vai ter cada uma dessas para que você possa assistir. E de maneira mais específica, porque está falando direto sobre o tema. Vou buscar aqui o comentário da Alexandra sobre a questão do tempo. Então,
a história não tá fluindo, pois levei muito hatch e isso me travou. Agora, quando escrevo tudo que foi me falado, volta em minha cabeça e me trava. Peraí, desculpa, falei bobagem. O que está acontecendo com a Alexandra é o seguinte: ela escreveu a história, as pessoas comentaram a história não de uma maneira muito positiva, e quando ela volta para a história, essa sensação de que não está funcionando, não está boa, qualquer outra coisa relacionada a isso, impede que ela continue. A melhor forma de você trabalhar quando você está com esse problema, influências externas em relação à história que você tá desenvolvendo, e talvez a influência tenha vindo ali de maneira negativa, que é o que eu tô entendendo, você tem que fazer o seguinte: não joga fora. Lembra? Primeiro conselho da Meg: não joga fora. Salva o arquivo, volta para o arquivo 0 e a gente vai começar a trabalhar a história desde o 0. Nossa, Meg, mas eu vou ter que fazer tudo de novo. Não, lembra que você está com o arquivo salvo? Você vai resgatar o que você precisar. Então vamos começar do 0. Aqui, ó. Qual é a storyline da sua história? Qual é a storyline? Qual é a premissa? Meg, não sei qual é a premissa. Tem live aqui falando sobre premissa. Qual é seu público? Qual é o seu gênero? Tá, isso daí eu já tenho mais ou menos de cara o que é. Quem são os seus personagens? Qual é a caracterização do seu personagem? Qual é o caráter do seu personagem? O caráter do meu personagem é bonzinho e legal. Vem assistir a live aqui que fala sobre personagem. Foi na semana passada, 2 horas de live só falando sobre personagem. Você vai entender se o seu personagem tá funcionando ou não. O que mais precisa ver na história para ver se ela para entender se a história tá funcionando? Conflito. Ajustou todos esses detalhes, o que tá em jogo, fatia de vida, tudo isso foi falado aqui em live. Olhou cada um desses tópicos? Deu certo? Ticou? Você tá com a história ali na mão funcionando. E aí já não tem interferência externa, porque a história tá funcionando com base técnica. Aí você vai resgatar o que você tem e voltar para a história. E aquilo que você não tem, você vai ter aprendido aqui como fazer e vai ajustar para finalizar, ok? Então é mais ou menos essa sequência que você tem que fazer. É claro que a gente não vai agradar todo mundo, a história não vai funcionar para todas as pessoas. Talvez o público nem tenha sido quem leu ou quem acompanhou ou quem pegou essa história, talvez não tenha sido o público certo para sua história. Para você ter uma ideia, e Josi, tirei você para Cristo hoje. A história da Josi tem o tom dentro do infanto juvenil. Ela é trabalhada para o infanto juvenil por conta da Josi ser professora, ela tem o reflexo dos alunos dela dentro da história. Perfeito, é perfeito essa história para projeto escolar, enfim, é maravilhoso a trilogia. Quem leu a história? Nós, adultos, que nos sensibilizamos com essas crianças, entendemos essas crianças, gerou empatia com a gente e funcionou. Então a história funcionou para o infanto juvenil e também funcionou para adultos. As resenhas, se você acompanhar o que foi dito, a história funcionou. Então às vezes o público não está ajustado de forma correta. Você acha que, mas talvez não seja. Então vale olhar isso também, tá bem? Vamos lá. Minha história é boa? Aí a gente cai justamente no ponto que eu tava falando. A minha história é boa, Meg? Tive a ideia, falar pra você, a gente tem que tomar um café. Isso é legal, acontecia antes da pandemia. Meg, vamos tomar um café que eu tenho que te contar a história que eu vou escrever. Como eu amava isso, amava. Nossa, muito bom. Quando eu faço a mentoria, eu converso com os autores que estão aí espalhados pelo Brasil. A Isa tá no Rio, a Kai tá aqui em São Paulo, né, Kai? A Josi tá no Paraná, enfim, cada pessoa tá num lugar diferente e através da mentoria online a gente conversa e tal. Quando tem esse momento em que eu posso estar junto com o autor e a gente tá lá, sabe? Tomando um café, mas tá falando, trabalhando, desenvolvendo a história, é muito bom. Então entender se a sua história é boa é passar por cada uma dessas etapas. A história tá funcionando, ela tá funcionando pro público, ela tem uma fatia de vida clara. Os conflitos, a gente vai chegar daqui a pouco, mas só para comentar agora, o conflito é claro pro leitor.
é claro para você, mas o leitor vai entender sobre o que você está falando? Ah, mas eu gosto de ser meio misteriosa, Meg. Gosto de ser meio misteriosa porque, sabe, vai dar aquela coisa da curiosidade. Tá funcionando utilizar a curiosidade nessa questão, nesse gênero? É ótimo a gente trabalhar com mistério, com a curiosidade, quando a gente está trabalhando com o meio investigativo, toda a conexão de terror, às vezes ficção científica funciona muito bem, mas é para todo gênero que aquele mistério excessivo funciona? Observa isso. E se a história está funcionando, pega esses pontos aqui para ver se ela realmente está boa. Você é apaixonado pela sua história? A história só funciona quando o autor é apaixonado pela história. E agora eu vou buscar uma informação diferente. Tem autor que começa apaixonado pela história, senão ele não escreve uma palavra. Então ele tá apaixonadão por aquela história. Aí começa a trabalhar. Aí vai perdendo o entusiasmo, vai cansando, aí tem que voltar a ficar arrumando tudo. Aí ele tá ajustando ainda a ideia, não era exatamente aquilo. Ao invés do personagem ir pra cá, e se o personagem for pra aqui? Acho melhor. Aí volta lá e arruma. Quer dizer, ele não tá apaixonado pela história. Então, se você não consegue terminar o seu livro, observa se você ainda é apaixonado por essa história. E deixa eu te contar um segredo. Ninguém nunca disse que é proibido você deixar uma história descansando e escrever outra, porque você não tá tão apaixonado ainda por aquela história. Aquela paixão já passou. E agora você tá apaixonado por outra história. E aquela segunda paixão é muito mais intensa. Então você pode deixar a história descansando e trabalhar num material que realmente vai ser começo, meio e fim. Qual é o problema de fazer isso? É você se habituar, viver nessas paixões avassaladoras que te fazem pular de uma história para outra. Isso esquece, não funciona. Você só vai trocar um pelo outro se realmente foi isso que você quer. Tô apaixonada pela história 2 e essa história é a que vai funcionar. A história 1 eu já bati, já arrumei, já virei... Eu não fiz ela da maneira que eu deveria fazer, então, ok, segura a primeira história, finaliza a segunda história e acabou. Caso contrário, não adianta ficar mudando de uma para outra, porque não é esse o problema, tá? Entende se a sua história é boa? Se você tá apaixonado. Segundo ponto, resgata a sua premissa. Quer saber se a sua história é boa? Resgata a premissa. Meg, já trabalhei nessa história que você não tem noção de quanto fui e voltei na história. Kai tá aqui para comprovar isso. Eu arrumo, eu ajusto, eu melhoro, eu encontro uma coisa que é mais interessante, eu busco outro diferencial e a coisa não anda, não vai, eu tô sempre rodando e não consigo finalizar. Resgata a sua premissa. Qual é a premissa da sua história? E quando eu digo premissa aqui, eu não tô falando do resumo da história. A premissa é aquilo que você quer contar para o seu leitor. Você é autor. Você é autor, quer falar a respeito de algo. Resgata o que é isso. Olha para a história. Se ainda está alinhado com a premissa... Às vezes você quer escrever uma história sobre um assunto e no fim das contas acaba escrevendo sobre outro e vai embora em outro assunto, perdeu a premissa, perdeu a paixão, perdeu tudo pela história e tá nesse momento de só volta, arruma e a coisa não termina. Outro ponto, deixa o texto descansar. Mas quando eu falo deixa o texto descansar, é para deixar o texto descansar sem mexer. Tá, Meg, então eu coloco o texto lá e eu acho que eu vou aproveitar esse momento e escrever outra coisa. Não! Deixa o texto descansar e deixa o autor descansar. Mas, Meg, minha vida é muito apertada, corrida, eu não posso me dar ao luxo de assistir alguma coisa e fazer algo diferente. Não, você tem que fazer alguma coisa diferente enquanto o texto tá descansando e o autor tá descansando, vendo o mundo virar. Porque quando você volta, você tem um olhar completamente diferente. Vou dar um exemplo. Vou fazer um comentário, não sei se vai servir como exemplo. A ideia é essa.
quando você não está escrevendo, você descansa a história e o autor, você passa a fazer coisas diferentes. Quando a gente não estava ali envolvido na pandemia, a gente ainda está nesse momento, finalizando, mas a gente ainda tá, então as pessoas estão saindo com cuidado e tal. Você tem percepção sobre o que está acontecendo no mundo. Por mais simples que você vá fazer alguma coisa, já é um diferencial. Por exemplo, quando você vai à padaria, a movimentação, você entende como as pessoas estão, quais são as suas preocupações. Meg, mas a padaria não tem nada a ver com a minha história, eu estou escrevendo uma história de ficção científica. Provavelmente você está escrevendo uma história de ficção científica sobre pessoas. Os personagens são pessoas, mesmo não sendo seres humanos. Ah, mas meus personagens são máquinas, mas todas as máquinas não têm nenhum tipo de caracterização, então você vai começar a perceber a sua volta. Ah, mas eu fui passear com o cachorro. Eu fui resolver problemas, fui ao mercado, fui fazer coisas corriqueiras, já que eu não estou escrevendo, fui fazer coisas corriqueiras. Não tive um momento assim de glamour, né? Aqueles rabanetes nos olhos, sentado tomando um bronzeamento, sei lá, fazendo alguma coisa muito. Não fui para um spa, nada disso, Meg. Mas olhe o que está acontecendo à sua volta e quando você retornar para a história, você vai ter um olhar diferente sobre aquilo que você escreveu, ok? E a última parte dessa observação, se meu livro, se a minha história está funcionando, é você reparar o seguinte: tem autor que ele não trabalha os 3 atos, mas na verdade ele tem a ideia e ele parte 3 atos, ele faz em 2. Então a grande verdade é que ele tem o começo e o fim da história. E não é um problema ter o começo e o fim da história. Eu escrevi 10 livros com o fim da história, sem fazer ideia de como a história ia começar. E funcionou muito bem. Quando eu não tinha toda essa compreensão, era maravilhosa. Hoje, estrutura, escaleta, tudo. Sou assim, parça do João. Tive a ideia, quem é o personagem, onde vai acontecer, fatia de vida, unidade temática, tudo, escaleta. Como vai ser o final? Mesmo que eu já saiba como vai ser o final. Ok. Mas tem autor que em 3 atos ele faz em 2. Começo e fim. Mas enquanto ele está escrevendo, ele não olha para a história e percebe, peraí, mas está faltando o ato 2. O meio da história. Não tá acontecendo nada. Eu não pensei nada a respeito disso. Ah, tudo bem, vambora. Eu tenho começo e o fim e a história vai funcionar. Aí não consegue terminar a história por conta disso. Tá faltando alguma coisa. E ele acha tá faltando alguma coisa. Eu não sei o que é. E é o raio do ato 2. Ele não sabe o meio da história. Ele sabe como começa e como termina. Então, olha para a sua história e vê se não é esse o caso. Você tem o meio da história? E se tiver o meio da história, ela está bem desenvolvida, ela está fazendo gancho para o começo, gancho para o final? Tá funcionando? É isso. Se a sua história está funcionando, se a minha história é boa, se ela vai ir para o mercado, você tem que passar por esses pontos para fazer uma análise. E pode ser algum desses motivos que a sua história não está avançando, que você não consegue finalizar. Quando você usa a sinopse aberta ao seu favor, lembra lá no comecinho da live que eu comentei, sinopse aberta, sinopse de editor e sinopse comercial? Ah, sinopse comercial eu entendo, Meg, aquela aqui atrás do livro, bonitinha, essa tô sabendo. Sinopse aberta ou sinopse do editor. A sinopse do editor hoje está sendo muito utilizada através do Book Proposal, ok? Se não sabe o que é Book Proposal, teve live aqui a respeito de Book Proposal e no canal do Telegram teve inclusive o envio de um modelo de Book Proposal para que você possa usar. Voltando, se inscreve, tem o link, sempre fica aqui no YouTube, mas também tem o link no Instagram. Voltando, a sinopse aberta é quando a gente faz um resumo da história de forma cronológica, usando 3 atos, começo, meio e fim. Tá brincando comigo, né, Meg? Você tá falando
que assim que eu tive a ideia, eu tenho que trabalhar a sinopse aberta, 3 atos, começo, meio e fim, maneira cronológica. Tá bom, deixa eu anotar aqui, só para não perder o que você tá falando. Escritores escrevem. Para mim seria um ponto, mas ok. Vou deixar a exclamação. Porque essa é a realidade. E a grande verdade é que quando você trabalha com a sinopse aberta, você coloca todas as informações que você tem naquele momento em relação à história que você quer contar dentro de uma sinopse aberta de 3 a 5 páginas, ok? Contando de maneira cronológica o mais cronológica possível. Esse é um exercício maravilhoso. Como assim, Meg? Você não tá entendendo. Eu tive a ideia, eu não sei o livro inteiro. Você quer que eu coloque o livro de maneira cronológica? Isso não tem nem sentido. Tem sentido, porque vai chegar um ponto que você não vai saber o que vai acontecer. E o que você vai escrever? Não sei o que acontece aqui. Ah, mas ali na frente eu já sei o que vai acontecer. Ele vai cair, vai quebrar a perna, aí mais pra frente vai acontecer, vai ser resgatado, vai no SAMU, aí depois não sei de novo o que vai acontecer. Mas eu sei que lá no final vai terminar assim, de uma forma bem romântica, mas eu não sei exatamente se vai ser no lago, se vai ser na praia, se vai ser no resort, se vai ser assim, sabe, igual Uma Linda Mulher, voltando pra resgatá-la, mas eu sei que vai ser uma cena, um momento incrivelmente romântico. Aí, ok, fez a sinopse aberta, com o máximo de informação que você tem, incluindo informações que você não tem, porque você escreveu não sei o que acontece aqui. Isso significa que você tem a história. 3 a 5 páginas, num resumo com o máximo de informação. E o que você tem que fazer? Começar a escrever? Não. Olhar para aquilo que você não sabe o que vai acontecer aqui e começar a transpirar pensando no que pode acontecer, com diferencial, com personagem, com caracterização, com conflito, com premissa, com tudo. Dentro do gênero, olhando o público. Sério. Então vamos voltar. Escritores escrevem. Nossa, Meg, hoje você tá terrível. Hoje eu tô terrível. Não sou tão terrível assim. Mas hoje você tá terrível. Tô terrível. É começo de ano. Estamos em fevereiro já. Dia 9. Amanhã é aniversário da Aline. Parabéns, Aline. Caso eu esqueça amanhã. Já estamos em fevereiro. É mão na massa mesmo. Você quer publicar o seu livro? Quer aprender a escrever histórias? Publicar até leitores? Eu tenho falado isso o tempo todo. É aqui. Então faça esse exercício. 3 atos, começo, meio e fim, 3 a 5 páginas, contando o máximo de informação. Isso vai abrir o mundo para você. Sabe quando a gente coloca ali no começo da live, naquele banner, não consigo terminar meu livro? Aquilo vai ser, ó, você vai jogar para longe, porque você já sabe aonde estão os pontos que você ainda tem que trabalhar. E você vai fazer isso antes de não conseguir terminar o seu livro, que é muito mais alegre, né? Muito mais prático e muito menos frustrante do que você chegar no momento e não sabe o que fazer e tem que fazer todas essas checagens aqui para ver o que você tá fazendo, o que você não tá fazendo e se ela tá funcionando. Então use a sinopse aberta ao seu favor. A Raquel ainda tá batendo a cabeça em alguns pontos disso tudo que a gente tá falando, porque ela tá montando, trabalhando em escaleta, personagem e tal, e a gente tá ajustando os últimos detalhes, mas eu não tenho dúvida que o resultado desse livro vai ser uau, vai ser outra coisa, justamente por conta disso, tá transpirando. Diz pra mim, pode colocar aqui, Raquel, seja sincera com amor, por favor. Tô brincando, seja sincera. Ontem Raquel chega do trabalho,
cansadíssima, imagino eu, porque eu tô acompanhando a saga dessa mulher, sabe, desde antes do Natal, e ela tá, ó, trabalhando feito doida. Abre o WhatsApp ali pra dar uma relaxada, tem mensagem da Meg. Uhul! 150 áudios. Aí ela vai ler, vai ouvir. Tudo sobre a história dela. A gente está tratando cada detalhe de construção narrativa de maneira técnica dentro da história dela. Isso é desenvolvimento da história. Ela tá lá, ó, suando. Cada áudio que ela ouvia, ela respondia e ajustava e falava. Ok, a história tá ganhando uma potência completamente diferente, porque ela tá transpirando. Era para ela ter chegado, tirado o sapato, mexido os dedinhos, sabe? Ficado ali com a família. Não, foi lá trabalhar na história, transpirar. E eu aposto que foi dormir pensando a respeito de um ponto aqui, uma coisinha ali, se eu fizer isso ali. Isso é transpiração para o autor. Não é só colocar uma palavra atrás da outra. É fazer diferente a história dentro de um gênero que muitas pessoas conhecem e escrevem para autores que consomem aquele gênero. É isso. Vamos lá. Conflitos funcionam? Ou melhor, conflitos que funcionam. Que tipo de conflito funciona na história? Eu coloquei... Ela tava correndo na academia, transpirando literalmente. É maravilhoso, eu adoro o universo, como ele alinha todas as coisas. Falou, não, vou pegar aqui a hora que a Raquel tá lá, suando, feito uma louca. Vou colocar ela pra transpirar não só o corpo, mas a mente. Muito bom. Geralmente eu coloco as questões de conflitos, inclusive coloquei em uma das últimas lives falando a respeito dos tipos de conflitos que você pode levar para a história, como você trata a personagem em conflito, questão de conflito interno, externo, tá tudo nas lives aqui. Mas hoje eu resolvi colocar algumas questões mais práticas quando a gente fala que tipo de conflito que funciona. Que tipo de conflito funciona nas histórias? Eu trouxe alguns aqui para a gente poder falar a respeito. Conflito conectado a cada uma dessas questões. As escolhas impossíveis. Eu fico com você ou eu fico com o seu irmão? Isso é clássico, é clássico. Eu vou ficar com a vaga de emprego ou eu vou ficar com o chefe? Se eu ficar com a vaga, eu vou ter que demitir o chefe. E se eu tiver com ele, como que eu vou demitir ele? Tá? Tô dentro do romântico aqui, colocando escolhas impossíveis. E daí para outros gêneros, dentro das escolhas impossíveis que você vai conectar ao gênero. O investigador, o detetive, tá ali tentando desvendar todo o mistério. Inclusive tem uma série da Netflix que vai para esse caminho. Não era intenção, mas vou buscar essa referência. A detetive tá há 8 episódios tentando desenrolar o raio de quem matou aquela pessoa. Ela já teve várias possibilidades, ela já encontrou o culpado 10 vezes e o parceiro dela já morreu em meio aos acontecimentos. Então ela tá no hard, ela quer achar essa pessoa de qualquer forma. E quando ela descobre quem é o filho da melhor amiga dela. Mas amigona, sim, mas amigona demais, demais. Aquela irmã do coração. Ela tem que ir lá e algemar o filho da melhor amiga dela. É uma escolha muito difícil. É complicadíssimo. E desenrolada de maneira brilhante na série. Não é da Netflix, é da HBO. Funciona demais. Então, escolhas impossíveis. Assim que ela soube, que ela ligou os pontos, maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. A atriz também é maravilhosa, porque o véu assim cai, sabe? O rosto dela, a fisionomia, tudo. Ela fala, putz, podia ser qualquer pessoa, menos essa. E ela tem que ir lá e fazer isso. Escolhas impossíveis são conflitos que seguram uma narrativa de maneira esplêndida. Enfrentar o seu medo. Qualquer tipo de medo que você colocar na história, ele tem que ter um significado, ele tem que ser um medo real. Raquel, segura essa. Enfrentar o seu medo.
quando você enfrenta o seu medo em prol de alguma outra coisa, outra pessoa, é um conflito que você está desenvolvendo. Não vai, aquilo não dá, não consigo, é impossível. Aí enfrenta esse medo, ter a resolução, perfeito, fechou o conflito, conseguiu concluir a história. A fé do personagem é colocada à prova. E quando eu digo a fé, eu não estou falando só na questão religiosa, mas o personagem pode ter fé numa outra pessoa. Vamos imaginar dentro da ficção científica. Ele acreditou o tempo todo que era por aquele motivo que ele estava agindo daquela forma. Ele é cego. E de repente ele começa a suspeitar que não é exatamente aquilo, ele começa a ligar os pontos, ele começa a investigar e ele percebe que tudo que ele acreditava, sua fé, foi colocada à prova. Ele tem duas coisas, né? Ou ele pode resolver para si, eu aceito sabendo que isso não tá certo, que não vai funcionar, que não deveria ser assim, e geralmente envolve sacrifício, né? Pessoas vão ter benefícios e outras não. Ou ele simplesmente não aceita e faz o mundo virar ao contrário porque ele quer fazer a coisa certa. No geral, a gente tem a narrativa nessa complexidade. Assim que ele descobre ou que ele suspeita de algo, ele luta para que aquilo não aconteça de verdade, mesmo que ele não acredite. Então, essa fé que é colocada à prova é extremamente importante. Nem sempre, não precisa ser religiosa, pode ser, mas ela é colocada à prova e funciona demais como conflito na história. Quando as mentiras são a base de tudo. Eu comentei com a Aline em relação a uma série na Netflix que é baseada em um livro. Eu vou, inclusive, pegar e coloco aqui na descrição depois qual livro, qual é a série. Unidade temática é sobre a mentira. É aquela mentira que você não gostaria de saber. Tá, vamos seguir com a vida e eu não quero saber. E a história toda é baseada na mentira. Tudo é mentira. Você fica enlouquecido. Caraca, nada funciona. E chega lá no final, no último parágrafo do livro, o último diálogo dos personagens, o que acontece? O autor paga a unidade temática de novo, contando sobre algo que a personagem fica, putz, essa era a mentira que eu não precisava saber disso. Se eu não tivesse ficado sabendo disso, sabe, seríamos tão felizes, seria tudo tão perfeito. Por que você foi contar até o último momento? Porque é o último diálogo e a hora que ele termina de falar aquela frase, acabou a história. Então, histórias baseadas em mentiras, ou tudo está relacionado à mentira, dentro da narrativa, acaba funcionando como conflito. Você está ali brincando com o seu leitor, passando de um para outro, e ele está tentando saber quem está certo, quem está errado, e segue em frente com a história. Então tem um conflito muito forte. Obviamente, o bem contra o mal é um conflito, a gente tem Harry em relação a isso, ele lutando sempre e tal, é o bem contra o mal, conflito fantástico. E por último eu colocaria Você Não Entende. São motivos particulares do personagem que geram conflito com a humanidade inteira, né? Que gera conflito com outras pessoas e você não entende. Você não entende porque você não tem o contexto completo em relação à história. Então você não entende porque o personagem está fazendo aquilo. E isso gera conflito para a história para você conseguir conduzir, ok? Esses são os conflitos, alguns, tá? Conflitos que funcionam quando você está escrevendo uma história. Mas, peraí, Meg, então eu falei que essa última parte era a parte que você tinha que anotar tudo, porque dessa para outras histórias que você vai escrever, você pode usar essa base de conflito que vai funcionar muito bem e a gente tem aí resultados de verdade em relação às histórias, ok? E ao invés de falar em relação aos conflitos, eu quis trazer alguns exemplos aqui efetivos do que são os conflitos. Eu disse que era melhor parte da live era justamente essa. Quando a gente escreve uma história, é o conflito, tem que gerar uma ação que gera um resultado. Ou seja, o personagem precisa transpor, ele precisa passar por esse conflito para chegar à glória, seja ela qual for, ok? Ele vai conseguir resolver isso de alguma forma. E quando ele não consegue resolver, ok,
tá valendo também. Mas ele vivenciou esse conflito e decidiu que ele não vai denunciar, ele vai... Se fosse no caso da série, ela não ia prender, ela ia levar o último suspeito dela, enfim, ia ficar tudo ok. E ela ia levar o último suspeito porque quem foi preso foi o pai do moleque e, na verdade, era o menino que havia matado. Menino mesmo, deveria ter 12, 13 anos, que havia matado. O pai assumiu a culpa, tudo funcionou perfeitamente e quando ela descobriu, ela poderia decidir fazer vista grossa e deixa pra lá, mas ela foi lá e realmente prendeu o menino e acabou glorioso, de maneira muito legal. Vamos lá. Eu preciso fazer. A Bruna tá colocando. Nossa, essa pergunta é muito legal. Eu vou até anotar, Bruna. Quais são os conflitos que não funcionam? Eu vou fazer uma live só sobre isso. Kaique, anota pra mim, por favor. Nossa, é muito bom. Vai acompanhando, Bruna. Eu vou fazer uma live só sobre os conflitos que acabam dando em nada, tá? Vamos lá, deixa eu só finalizar em relação aos conflitos. Tem pontos em relação a isso que são extremamente importantes, porque conflitos que são conectados ao clichê tendem a não funcionar de maneira tão efetiva. Mas se você levar em consideração que o clichê faz parte da vida, ele precisava funcionar. Então, qual é a grande questão nesse quebra-cabeça? Só para não deixar sem resposta, são as camadas. Quando você trabalha camadas de um clichê, funciona. Mas eu vou fazer uma live sobre isso, porque é muito legal. Vamos lá, segurando os conflitos aqui. A Guerra dos Mundos é um livro de ficção científica, muitos de vocês conhecem, ou conhecem a versão de 58 do audiovisual, ou conhecem a versão do Tom Cruise, enfim. A Guerra dos Mundos, maravilhoso. Essa história tem as questões de conflitos tão fortes e geram tanta empatia para você ter uma ideia o que aconteceu. Em 1938 foi feita uma transmissão de rádio nos Estados Unidos, onde a história foi contada. Mas ela foi contada através de boletins, né? Como se algo estivesse acontecendo de verdade. Era uma programação, era uma rádio que fazia leituras de contos, de livros, de romances maiores, dentro da ficção científica e do terror. Então as pessoas já eram habituadas a escutar histórias ali através do rádio, histórias de literatura que estavam sendo interpretadas. E essa história foi transmitida através do rádio e gerou um caos nos Estados Unidos, sabe, uma coisa que nunca aconteceu no mundo, porque as pessoas não entenderam que era uma leitura, que estava sendo lido trechos do livro. As pessoas não compreenderam, eles acharam que realmente em uma região lá nos Estados Unidos haviam encontrado uma cápsula, né? Os alienígenas haviam chegado, era uma cápsula, acharam a princípio que era um meteoro e depois descobriram que era uma cápsula. De lá saíram as máquinas, 3 perninhas e estava matando todo mundo. E aquilo estava sendo noticiado com os trechos do livro e as pessoas que estavam ouvindo começaram... Gente, isso está acontecendo e virou o caos. É de uma proporção fora do comum. A última reportagem que eu li a respeito desse caso foram 2 milhões de pessoas da época que ouviram a transmissão e fizeram o caos. Porque daí todo mundo falando com todo mundo contando, gente fugindo para as montanhas, enfim, a coisa tomou uma proporção que ninguém nunca ia imaginar, inclusive o cara que criou isso, né? Tava transmitindo ali, ele fez esse programa, e, enfim, ele nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Mas uma invasão alienígena, onde estava acontecendo algumas questões que eram os conflitos, os boletins que ele colocava no rádio eram os conflitos da história, e teve um impacto inesperado, fora da curva. Tanto que o cara teve que responder processo, enfim, foi uma loucura fantástica através de conflitos de uma história. Então o conflito é importante, ele funciona, ele carrega tudo que você pensar, o conflito faz total diferença. Tem aqui a questão do Vox, a Raquel colocou... Leia esse livro porque é muito legal, muito bom. Só um minuto.
questão de conflito do Vox, ela é complexa e simples ao mesmo tempo. De maneira geral, o ser humano fala 16 mil palavras por dia. Eu devo extrapolar isso. Ainda mais se eu estiver em live, a coisa vambora, tá? Porque eu falo pra caramba. Mas, aqui no livro, de repente, o governo decidiu que as mulheres só podiam falar 100 palavras ao longo do dia. Contadas mesmo, 100 palavras. Se ultrapassasse disso, ela levava um choquinho. Imagina o conflito para desenrolar essa história, sendo que a protagonista é uma cientista que precisa resolver um problema. E como que ela vai resolver, se comunicar e falar com essa questão das 100 palavras? Então os conflitos aqui são muito claros. Os conflitos, você fica o tempo todo falando como que ela vai fazer isso? Ou no caso aqui do Wells, fomos atacados. Os monstrinhos lá, as máquinas de 3 pernas estão andando pra lá e pra cá, a coisa tá ficando feia mesmo. As pessoas acreditaram e era como verdade. Então aqui tem conflitos que, total, dentro da história. E aqui é o que conduziu a história, o que fez essas histórias serem fantásticas. Conflitos bem construídos. Você não tá conseguindo terminar seu livro? Olha pro seu conflito. Ticou tudo que eu falei até aqui. Tô falando há mais de 1 hora. Coloquei vários pontos para você olhar para a história e ver se está funcionando. Ticou. Olhou para o conflito, ele tá funcionando na história? Pode ser esse o problema. Olha para a história. Eu não quis trazer só ficção científica, tá? Então eu trouxe 2 romances que eu adoro e ficção científica que eu adoro. E eu ia trazer os outros gêneros também, mas ia prorrogar muito mais a live, mas eu trago aí ao longo das outras lives. Se você parar para pensar qual é a grande questão de Para Todos os Garotos que Eu Amei, são o raio das cartas e a confusão que essas cartas acabam desenrolando aí no meio do caminho. Para quem não sabe, a Mary Jane, Mary Jane não. Ai, coloca o nome dela aqui pra mim. Gente, eu não posso ter esquecido o nome dela. Acho que é Mary Jane mesmo. Ela escreveu cartas pra ela, né? Cada vez que ela se apaixonava, e essas cartas acabam chegando aos seus destinatários. Não era para ter ido. Ela estava escrevendo só sobre seus sentimentos e acabou chegando para as pessoas. Isso vira uma confusão que conduz o livro inteiro. É uma confusão atrás da outra. Na verdade, aqui é a trilogia, né? Conduz a trilogia toda. Uma confusão atrás da outra, é um conflito sendo desenrolado atrás do outro, até que a gente chega na conclusão. Ela transpôs, né? Toda a questão do conflito e resolveu. Teve uma resolução aqui de maneira positiva, né? Tendo romance romântico. Lembra que eu falei, faz a sinopse aberta e coloca lá no final. Vai ter uma cena extremamente romântica, eu só não sei qual vai ser. É igual. Provavelmente vai ter uma cena bem romântica, eu só não sei como ela vai ser. É bem isso. Com Amor, Simon. As mesmas questões, o conflito conduz a história. Então, se você não está conseguindo concluir o livro que você está desenvolvendo, a história que você está trabalhando, olha para o conflito, ele é forte, ele faz sentido, ele tem conexão com um desses que eu coloquei agora há pouco? Se não tem, qual é o conflito? Ele tem conexão com o quê? Funciona também? Vai amarrar a história? É uma coisa dentro da mesmice? Todo mundo já está esperando que aquilo aconteça? Não vai ter um gancho ou uma possibilidade de plot twist? Não, eu já decidi, vai ser uma coisa muito simples. Ok, não tem problema que seja simples, mas vai funcionar pro gênero, pro público? Pode ser esse o motivo de você, Lara Jean. Pode ser esse motivo de você não estar conseguindo finalizar a sua história, porque o conflito tá tão maçante, tão sem sentido. Você não sabe nem por que o personagem tá vivendo aquilo. Por que ele vai aceitar isso? Por que ele vai falar não pra isso? Não vai fazer diferença nenhuma pra ninguém. Não vai fazer diferença pra ninguém. Então olha pro conflito. Pode ser um dos motivos que a história não tá funcionando. Eu puxei a namorada do Homem-Aranha aqui.
Veja vocês, né? Amor por amor. E ali também tem um conflito muito legal, né? Tem a questão, quais são os complicadores? Não só o triângulo amoroso, mas também estar com alguém que nunca vai estar com você, enfim. Conflitos que seguram a narrativa. A Kai. A pergunta da Kai. E quando tem 1 milhão de pequenos conflitos ao invés de um conflito grande? Você pode ter um milhão de pequenos conflitos, não é um problema, contanto que você tenha algo que seja extremamente claro ao leitor, que é o que está em jogo. Milhões de pequenos conflitos talvez não sustente a história, mas você tem algo que está em jogo, que é algo maior. Aquilo está em jogo. E não precisa necessariamente estar em jogo para a humanidade e tal. Talvez esteja em jogo ali pro próprio personagem. É um conflito interno, se abriu em várias camadinhas, mas tem alguma coisa ali que está em jogo. Algo que você vai precisar resolver. E esse é maior, tá, Kai? Ele não é pequeno. E é muito natural que quando a gente tem um conflito maior, a gente tem outros conflitos acontecendo. Tá? Aqui, se você vê no caso de Vox, ela tem um conflito maior, que é a questão de ter que falar só sem palavras, e começa a abrir para outros conflitos, como o fato das crianças também estarem sendo submetidas a isso, o fato do aprendizado estar sendo diminuído cada vez mais ou até inexistente para as meninas. Isso são outros conflitos que vão abrindo aí para a história em prol do que está em jogo. O que está em jogo aqui na história? Esse vai ser o conflito principal. E qual é a questão que essa personagem vai ter que resolver? Falar dentro de 100 palavras diárias e tentar resolver. A questão aqui não é o seguinte, ela não quer resolver com 100 palavras. Ela quer que essa bobagem acabe, que isso, sabe, seja apagado. É isso que ela quer. E esse é o momento. Então tá rolando, tá acontecendo em volta disso. Ok? Gente, obrigado pela companhia de vocês. Aula toda semana. E material disponível para vocês aqui várias vezes ao longo da semana. Quer aprender? Quer aprender a escrever história, publicar, ter leitores? Gente, não adianta só escrever e guardar na gaveta. Não adianta só escrever e publicar para publicar. Escrever de qualquer jeito e publicar para publicar. E não adianta só ficar sonhando que quer ter leitor, quer ter noite de autógrafo, quer ter filas imensas. É um processo de transpiração do começo ao fim. Então, se você quer aprender a ter leitores, publicar de verdade para ter resultado e criar a sua história, saber o que você está fazendo, é aqui. É aqui. Aí você vai conseguir resultado. Ok. Conflito principal pode mudar ao longo da história? O conflito principal é principal. Agora, se você tiver mais de um livro, ele vai mudando, né? Vai fazendo uma adaptação. Qual é o conflito principal do Harry no livro 1? Qual é o conflito principal do Harry no último livro? Ele vai tendo mudanças, porque tá amadurecendo, porque o livro tá seguindo para outro caminho, a história tá seguindo. Mas o conflito principal qual era? Sempre matar, né? Ou capturar, na verdade matar. Você sabe quem? Essa era a finalidade, esse é o conflito principal ali. A grande questão entre o Harry e a trama e o que a gente ia desenvolver ao longo de todas as histórias. Ok? Gente, um beijo a todos. Aula aqui, aula no Instagram, inscreva-se e deixem um like. Beijão, até semana que vem.